Quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, muito tranquilos, prontos para me ouvir. Temos assuntos importantes e, infelizmente, assuntos importantes às vezes são um pouco chatos. Porque para falar sobre as coisas como elas realmente são, temos que explicar e detalhar muito bem. Até porque não é uma notícia sensacionalista que vai explicar as coisas como elas devem ser. De sensacionalismo tem muitos canais por aí, ok? Então, vamos lá, não se desanimem porque são assuntos importantes e assuntos bons para tratar. Mas eu quero começar pedindo para que vocês façam um pequeno sacrifício e suportem o Inácio por um minuto. Já voltamos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Muito bem. Eu acho que esse minuto de insensatez serve para justificar o que acontece no Brasil de hoje. Não é à toa que o Brasil chegou no ponto que chegou. Se nós temos uma liderança no país, meia boca, diga-se de passagem, que chama bandido de vítima e a vítima de responsável. E afirma que no governo dele jamais mandará uma GLO para o Rio de Janeiro. Horas, como explicar para qualquer cidadão mundo afora que um presidente da República se recusa a ajudar um Estado a defender sua população contra o crime organizado? Não existem palavras para justificar, para explicar, e certamente ninguém que não conhece o Brasil vai entender o que está acontecendo. Muito embora tudo que aconteceu ontem virou notícia internacional. Estados Unidos, Europa, Ásia, todos estão sabendo o que está acontecendo aqui. Então, eu quero colocar alguns pontos que servem pelo menos para mostrar que o atual governo brasileiro, diferentemente do governo de Jair Messias Bolsonaro, não quer e não pode intervir nas ações do comando do CV e do PCC. Vocês vão se lembrar, claro, não dá para esquecer o magnífico governo de Jair Bolsonaro, que tinha em duas pastas muito importantes pessoas sérias, trabalhando com afinco e que hoje estão prestes a serem condenadas a 14, 15, 17 anos de prisão. Né? Estamos falando do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, e do Silvinei Vasquez, que foi o diretor-geral, da Polícia Rodoviária Federal. E também o Alexandre Ramagem, que comandou a ABIN com muita responsabilidade. Eles realmente combateram o tráfico no Brasil, combateram os traficantes
combateram os criminosos, diferentemente do que acontece hoje. Tá? Então, eu já cansei de falar aqui, como falei em outros vídeos, o que eu sempre pensei. Já falei em vídeos aí de 5, 6 anos atrás, que, em minha opinião, esses dois grupos é quem comanda o Brasil, principalmente o primeiro comando aqui em São Paulo. Né? Agora, o que aconteceu ontem, como eu disse, virou notícia internacional. E aí, você fica naquela sensação de que realmente nós fazemos parte da mesma turma. Porque aos olhos lá de fora, nós fazemos parte disso tudo, porque estamos aqui dentro. Eles sabem que o povo sofre, mas não sabe distinguir quem é quem. Ah? Como explicar decisões judiciais tipo uma ADPL, que é arguição de descumprimento de preceito fundamental, fizeram o Rio de Janeiro se tornar um bunker, como disse o próprio governador Cláudio Castro. Por conta dessas ADPLs apresentadas pela esquerda, PT e PSOL, o próprio Supremo, na época o senhor Fachin, protegeu a comunidade, as comunidades, proibindo a polícia de subir nos morros, sobrevoar com helicópteros, e claro que as comunidades se transformaram num bunker, onde inclusive existem notícias de que, digamos, criminosos de outros estados e até venezuelanos e cubanos vinham ao Rio de Janeiro para treinar, né? Treinar. Vocês sabem o que? Usando esses equipamentos, essas armas de alto calibre, como instrumentos de força. Né? E aí o que acontece? O ministro da Defesa, José Múcio, que vem sendo alertado desde janeiro passado, negou enviar blindados para as ações em áreas de conflito, em áreas do tráfico, conforme pediu Cláudio Castro. O Cláudio Castro até mostrou ontem em suas redes sociais a cópia dos documentos que ele enviou ao ministro da Defesa, pedindo blindados, pedindo para que a Marinha usasse seus blindados para poderem justamente entrarem nessas comunidades. E o José Múcio negou. Né? Como fazer intervenções nessas comunidades de cara aberta? É impossível. Até o Caveirão, lá no Rio, teve dificuldades de entrar. No que ele colocou o nariz numa rua, já recebeu uma saraivada de tiros. Agora, segundo aí as matérias jornalísticas, né, o governo do Inácio não autorizaria, ou não autorizou o Múcio a enviar os blindados da Marinha, né, porque temia que os traficantes ficassem com os blindados lá no Rio de Janeiro. Ele temia que os bandidos tomassem os blindados, né, dos militares, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ficassem com os blindados. Ora, se o cara está com um blindado na mão, como que o bandido vai tomar esse blindado dele? Me diga. O estado do Rio de Janeiro não demonstrou ter estrutura e capacidade para administrar tal equipamento de guerra, disse o Inácio. Né? Portanto, o ministro da Defesa teve receio de aprovar o empréstimo dos blindados e perder os veículos para as facções criminosas. Veja que absurdo. Então por que você, Inácio, não aplicou a GLO para que os próprios militares, o próprio Exército ou a própria Marinha operassem os veículos blindados lá nesse embate com os traficantes? Vocês viram no início aí o vídeo, ele dizendo que no governo dele, enquanto ele for presidente, nunca aplicará uma GLO, né, para combater os bandidos no Rio.
Se ele temia que os militares do Rio de Janeiro não tivessem capacidade de proteger os blindados, mandassem as Forças Armadas fazer isto. Mas é por isso que a situação chegou nesse ponto. E hoje já está confirmado aí pelo menos 120 CPFs cancelados, né? Lamentavelmente 4 militares que perderam a vida para defender a sociedade carioca, mas até agora não vi nenhuma notinha da imprensa, nenhuma notinha do governo lamentando a perda de vida desses militares. Só estão lamentando a perda dos bandidos. Até recorreram ao Supremo para que o Supremo tente investigar se houve abuso dos direitos humanos. É um absurdo, não é? É um absurdo. Então, quando, por exemplo, Washington decidiu enviar ao Brasil um general, né, para conversar com o governo brasileiro, numa conversa franca e direta, isso não foi um protocolo diplomático. Foi uma intervenção estratégica. Os Estados Unidos queriam saber. O Pentágono precisava de respostas objetivas. O CV e o PCC são ou não são organizações do terror? Essa foi a pergunta que o comandante fez aqui para o governo brasileiro. E a resposta do Inácio foi a mesma que já transformou o Brasil num laboratório de impunidades. Não. Não. Eles só são grupos criminosos, mas não do terror, onde já se viu. A mensagem implícita foi pior que a palavra. Porque o governo brasileiro, para falar a verdade, prefere fingir que bandos com presença, digamos assim, no Caribe, no Cone Sul e lá na África, por exemplo, são apenas bandos para serem, digamos, observados como uma questão policial, operação policial doméstica, porque são somente um bando de criminosos. Não é necessário que os Estados Unidos intervenha para combater um grupo de terror. Não. Esse pessoal só são criminosos que ficam revoltados de vez em quando, né? Por serem vítimas da sociedade e praticarem crimes. Ou seja, para o Inácio, esses grupos não fazem parte de um ativo geopolítico do crime organizado latino. Isso para inglês ver, claro, nós sabemos que faz. Mas enquanto Brasília nega, o próprio Rio de Janeiro rompeu o silêncio e fez o que o governo federal se recusa a fazer. Entregou ao governo de Donald Trump, essa notícia saiu ontem, Cláudio Castro enviou ao governo de Donald Trump um relatório oficial de atuação do CV nos Estados Unidos e declarou a facção como um grupo do terror, sim. Cláudio Castro teve essa coragem, ao menos. Foi um gesto diplomático e policial que expôs um choque interno dentro do Brasil. Não tem como os Estados Unidos não estar a par do que está acontecendo aqui. Estados que admitem a realidade e um planalto que protege a narrativa não pode passar despercebido. Na prática, o Rio de Janeiro disse em voz alta o que o Inácio tenta encobrir, né? Tenta esconder, e principalmente esconder o que o crime brasileiro tem feito. Porque essas duas organizações, esses dois grupos, já ultrapassaram fronteiras e operam dentro do território americano, inclusive. Claro que o Inácio quer esconder isso tudo.
Mas a partir das denúncias lá do Hugo Carvajal, o El Pollo, os Estados Unidos já sabem quem faz parte nessa cadeia de comando do narco aqui na América Latina. Já citou, o Carvajal já citou Maduro, Petro, Inácio, não tem como esconder mais. É por isso que lá em Washington o CV e o PCC já não são vistos como facções apenas, são vistos como redes de narco, do terror, com logística binacional, com rotas costuradas junto a Maduro e infiltrados em portos africanos, articuladas com o Hezbollah e conectadas a braços eleitorais do Foro de São Paulo. Não é mais um risco para o Rio de Janeiro, é um risco para a segurança continental. Reconhecer oficialmente esses grupos como grupos do terror seria abrir a caixa preta de um Estado que já há anos, digamos assim, mantém linhas de financiamento, proteção e blindagem ao crime. Seria admitir que o Brasil virou um narco-estado institucionalizado, onde parte da burocracia, da política, do judiciário e da segurança serve como escudo legal e financeiro para redes de tráfico, contrabando e lavagem de dinheiro. Lá nos corredores de Washington a paciência acabou. O Departamento de Estado americano já discute sanções pessoais, além das que já foram aplicadas, né? E que praticam a leniência institucional. Marco Rubio e o Pete Hegseth verbalizam o diagnóstico que o relatório apresentado pelo Cláudio Castro a Washington apenas confirmou. O Brasil tornou-se sim o elo operacional do narcocomunismo. E o pior, um elo continental, o mesmo que sustenta Maduro e financia Petro, e exporta a farinha branca, né, como se fosse uma commodity nacional sob a proteção política. Dizem os últimos relatórios que somente o PCC fatura anualmente acima de 60 bilhões de reais. Acima. É lucro igual ao lucro de banco. Né? E o governo, ao negar essa natureza do terror do CV e do PCC, mesmo após um general americano ter vindo ao Brasil exigir respostas, e depois de um Estado brasileiro reconhecer o óbvio perante o governo Trump, mesmo assim o Inácio fez mais do que proteger facções. Ele oficializou perante uma potência militar que o crime no Brasil tem foro privilegiado e tratamento diplomático. Washington já entendeu. O Brasil sob Inácio não combate o narco. Nega, acoberta e negocia com ele. Quando um governo escolhe proteger o discurso, ao invés de defender a soberania, deixa de ser governo e passa a administrar com timbre oficial um narco-estado disfarçado de república. Agora, é lamentável a gente perceber que há dias em que o Brasil parece governado não por instituições, mas por narrativas ideológicas que blindam criminosos e intimida quem tenta combatê-los. Enquanto Donald Trump defende ações militares letais contra esses grupos, tratando cartéis como, digamos, como realmente são, cartéis, o presidente Inácio escolheu inverter a lógica elementar da civilização. Declarou que os traficantes são vítimas dos usuários, são coitados. Só que nesse enquadramento moral surreal,
o sujeito que financia armas destrói vidas, domina territórios e executa os rivais. E nesse caso, tudo isso seria, na verdade, mostrar que o bandido é uma vítima social passiva e não um agente central do colapso de segurança pública. O discurso não é isolado, é método. Nessa mesma semana em que o Inácio está suavizando os criminosos, o ministro que foi sancionado, aquele lá do Supremo, entrou em cena, mais uma vez. Para quê? Para interferir onde não há competência constitucional. Aquele ministro deu 24 horas para que o PGR Gonê se manifeste sobre um suposto abuso dos direitos humanos na operação policial de ontem lá no Rio de Janeiro. É a mesma ladainha de sempre. É o direito dos manos. Tadinho dos manos, são vítimas da sociedade. Eles só têm armas de grosso calibre porque alguém vende. Eles só atiram porque existe alguém como alvo. Se não tivesse alguém como alvo, não atirariam. Agora, toda vez que o Estado tenta reagir contra facções que sequestram bairros inteiros, o Supremo aparece para enquadrar a polícia. Nunca o crime. O pretexto apresentado pelo atual governo sempre é o da defesa da soberania. O mesmo argumento já usado para justificar a censura, encobrir esquemas de corrupção e maquinar, ou melhor dizendo, maquiar a paralisia do Estado, enquanto a população é entregue ao avanço do poder paralelo. Hoje, essas facções dominam o espaço aéreo do Rio com drones e atacam a polícia com armamento pesado. E em vez de respaldar quem arrisca a vida no confronto, o governo do Inácio decidiu investigar justamente os agentes públicos que ousaram reagir. Decididamente, o país precisa escolher qual soberania pretende sustentar. A que resguarda seus cidadãos ou a que garante impunidade aos criminosos? O Conselho Nacional de Direitos Humanos está acusando o Rio de Janeiro de descumprir as diretrizes do Supremo. Aquelas diretrizes que, na prática, transformaram operações em peças de burocracia jurídica, enquanto os criminosos operam sem protocolo algum, sem mandado e sem limite, o que é pior. E aquele ministro sancionado age como um árbitro supremo de todas as esferas, como se fosse ao mesmo tempo legislador, corregedor, PGR e comandante da segurança pública. O Supremo virou uma espécie de poder tutelar que se mete em tudo, exceto no que destrói o país. O resultado é o cenário que se consolidou. O presidente relativiza os traficantes, o Supremo paralisa policiais e o crime organiza o Estado, dentro do próprio Estado. Não é exagero dizer que no Brasil o equilíbrio institucional foi rompido, porque o Executivo está afrouxando, o Judiciário invadindo competências, e o Legislativo assistindo, e o narco evidentemente avançando como um poder paralelo, como proteção política, com proteção política e jurídica. O nome disso não é poder. Quando o Inácio trata bandidos como vítimas, aquele ministro pune quem reage ao bandido. E a mensagem enviada ao país é cristalina. No Brasil, a ordem pública foi substituída por engenharia ideológica, travestida de Estado de Direito. E olha que há muito tempo a Polícia Federal investiga e tenta desmontar de vez as narrativas de que o tráfico no Rio é um fenômeno social.
restrito aos morros, né? Como se os fuzis armados fossem artesanais. Mas um dos chefes do 3º Comando Puro, que ficou conhecido como Peixão, que parece que já faleceu, vou falar assim, né? Importava armas de guerra, fuzis, munições, explosivos e granadas através de serviços dos Correios. Usou até o DHL, usou plataformas como AliExpress, como se estivessem comprando eletrônicos, blusinhas ou utensílios domésticos. O crime organizado no Brasil opera com o mesmo grau de logística e tecnologia, com capilaridade comercial de uma empresa formal. E o Estado brasileiro assiste. E o que essa operação revela não é apenas a ousadia do tráfico, mas a falência de um país onde a lei existe apenas no discurso. E enquanto as facções recebem armamentos de calibre militar com a mesma facilidade com que se recebe um pacote online, a elite política prefere aí debates sociológicos, melhor dizendo, sobre vítimas e contextos. Mas a equação é simples. Quem controla armas controla território. E quem controla território controla política, orçamento, votos, principalmente o medo. A conivência não é acidental. O crime importando fuzis via transportadoras internacionais é sintoma de um Estado que perdeu o monopólio da força e entregou o país para a criminalidade com selo, nota fiscal e rastreamento. O narco brasileiro não é mais clandestino, é operacionalizado como se fosse um serviço licenciado. Enquanto isto, ministros do Supremo intervêm para restringir operações policiais. O Inácio relativiza o crime dizendo que traficantes são vítimas, e as entidades ditas de direitos humanos se ocupam em vigiar policiais ao invés de enfrentar milícias armadas com logística internacional. E aí o resultado é matemático. Quando o Estado político e o Estado judicial travam o combate, o Estado paralelo avança sem oposição. E o crime organizado no Brasil já chegou num ponto que está fazendo estágio nos Estados Unidos, né? E com uma infraestrutura logística de dar inveja. Essa é a realidade do Brasil hoje. Então, quando nós vemos essas notícias sendo noticiadas por essa imprensa comprada, dá-se a impressão de que eles estão falando de Gaza, de um combate entre Israel e Hezbollah, entre Israel e o Hamas. Não parece que é no Rio de Janeiro. Não parece que esse armamento pesado seja exatamente lá nas ruas do Rio de Janeiro. Os helicópteros não podem sobrevoar para atirar de cima para baixo. Mas os traficantes podem atirar de cima para baixo quando a polícia chega. Essa é a diferença que faz com que realmente a atuação policial, militar e policial, tem que ser a mais profissional possível e com o maior vigor possível. As perdas, as mortes, lamentavelmente, fazem parte de qualquer conflito. Porque pode até existir vítimas civis, trabalhadores normais no meio, porque vivem entre eles, vivem em contato com eles. É aquela tal coisa, estava no lugar errado e na hora errada. Então pode até haver vítimas, mas certamente a maioria desses CPFs já tinham folha corrida há muito tempo nas polícias do Rio de Janeiro. A gente não, pelo amor de Deus, chega. Nós lamentamos muito
o acontecido, no sentido de que para o Brasil é vergonhoso, a propaganda brasileira lá fora é péssima e o convívio social no Brasil é cada vez pior. Mas temos que enaltecer o trabalho da polícia e saudar e lamentar ao mesmo tempo aqueles 4 policiais que faleceram em combate defendendo a população brasileira. Não fosse isso, eles estariam em casa assistindo o Jornal Nacional, falando bobagens como tem dito, não é? Então, meus amigos, quando comparamos com o governo de Jair Bolsonaro, oh meu Deus do céu, que saudade que dá, né? Chega a doer, chega a machucar. É triste vermos alguém sério, alguém honesto, decente, de caráter, trabalhador, cumpridor de suas promessas, sendo tratado como traficantes iguais a esses que foram abatidos ontem. Só que ele, Jair Bolsonaro, não foi abatido por nenhuma arma, bem que tentaram lá em 2018. Mas hoje ele tem sido abatido com a caneta do Supremo, lamentavelmente. Então é isso, meus amigos, que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu estou gravando agora 15h45. Desejo que vocês tenham gostado. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.